Bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Em filmes, séries e livros, é comum encontrar personagens que vão para a cadeia e são tão inteligentes que conseguem burlar o sistema prisional. Provavelmente, você já deve ter visto alguma produção em que um detento fere o outro com uma arma improvisada, como uma faca, por exemplo. Embora esse tipo de situação pareça um pouco distante da realidade, acredite quando digo que os presos não se limitam apenas às facas. Digamos que, como eles possuem muito tempo livre, é possível deixar a criatividade viajar e inventar algumas engenhocas que deixariam o próprio Angus MacGyver impressionado. O protagonista da nossa primeira história é um serial killer apelidado de o homem mais malvado da América. Seu nome era Donald Henry Gaskins. Entre os anos de 1953 e 1982, Donald matou 15 pessoas no estado americano da Carolina do Sul. Ainda que ele tenha confessado que tirou a vida de mais de 100 vítimas, as autoridades não encontraram evidências para apoiar essas alegações. De qualquer forma, em 1976, depois de já ter muito sangue em suas mãos, Donald recebeu 9 sentenças de prisão perpétua. Ele havia sido condenado à morte em um primeiro momento, mas a sentença acabou anulada quando a Suprema Corte decidiu que seria inconstitucional. Foi então que, em 1982, Donald foi contactado por um homem chamado Tony Chimo, quando estava na prisão. Eles não eram parentes nem muito menos amigos. Tony apenas queria que Donald tirasse a vida de outro prisioneiro, um jovem de 23 anos chamado Rudolph Tyner, que havia assassinado a mãe e o padrasto de Tony em uma tentativa de assalto. Contratado por $2.000, Donald tentou tirar a vida de Rudolph nas semanas seguintes, envenenando a comida dele. Mas quando o plano não deu certo, ele acabou optando pelo uso de explosivos. De alguma forma, ele conseguiu um pouco de C4 e alguns materiais para ligá-lo a um transmissor de rádio. Há quem diga que foi o próprio Tony quem passou o explosivo para Donald. No entanto, o serial killer pode ter contrabandeado o material de outras formas na prisão. O fato é que Donald entregou o dispositivo pronto para Rudolph e disse que era uma espécie de walkie-talk para os dois conversarem quando estivessem em suas celas. Só que, para dar certo, Donald disse que Rudolph precisava colocar o rádio bem próximo do seu rosto em um horário específico. O jovem prisioneiro acreditou no serial killer e, na hora marcada, quando o rádio estava perto da sua cabeça, Donald detonou a bomba, matando Rudolph no processo. Com o assassinato e a volta da pena de morte na Carolina do Sul, naquela época, o serial killer foi condenado à morte mais uma vez, sendo executado na cadeira elétrica em setembro de 1991. Enquanto isso, além de explosivos, detentos também costumam usar objetos cortantes para ameaçar ou fazer vítimas. Em algumas ocasiões, eles chegam ao extremo de fabricar lanças dentro da prisão para atacar colegas de celas ou até mesmo os guardas. É verdade que parece um pouco absurdo construir uma lança na cadeia, mas é só lembrar que alguns prisioneiros possuem tempo de sobra para isso. Com jornais e revistas enrolados e amarrados com tiras de roupas, eles conseguem fazer o cabo. Em seguida, para fazer a ponta, normalmente os prisioneiros cortam um pedaço de metal da cama em um processo consideravelmente demorado. A prova de que esse tipo de trabalho já aconteceu envolve um caso em 1985. Durante algumas semanas, os detentos da penitenciária estadual de San Quentin, na Califórnia, ficaram de olho na rotina de um agente penitenciário para descobrir o momento exato em que ele passaria por suas celas.
Eles chegaram a contar os passos do oficial para saber onde ele estaria sem nem precisar vê-lo pelo corredor. Assim, em junho de 85, enquanto o sargento Howell Burtfield estava passando pelo corredor, os prisioneiros esperaram o momento em que ele estaria mais perto das celas para atingi-lo com uma lança bem no coração. Infelizmente, o oficial perdeu muito sangue e não sobreviveu ao ataque. Em resposta à morte do sargento, os 3 detentos envolvidos no ataque foram condenados mais uma vez, enquanto o responsável pela ação e o homem que encomendou a morte foram condenados à prisão perpétua. O detento que fabricou a lança recebeu a pena de morte. Aqui no Brasil, enquanto falamos de facas improvisadas em presídios, normalmente elas são chamadas de estoques. Esse tipo de arma sempre é feito com materiais um tanto quanto precários, como escovas de dente, em que as pontas são lixadas até ficarem afiadas, ou com lâminas de barbear presa na escova. Só que, como você viu na história anterior, às vezes os detentos se superam no quesito criatividade. Outra prova dessa questão são as facas escondidas em cruzes religiosas na década de 90. Na Alemanha, por exemplo, em uma prisão na cidade de Wolfenbüttel, foi encontrada uma cruz com uma lâmina escondida em seu interior, no ano de 1994. Quando uma investigação foi feita, descobriu-se que havia uma verdadeira indústria para esse tipo de arma, que chegou ao fim depois que os guardas da cadeia confiscaram os materiais. Além das facas improvisadas, existem casos de prisioneiros que foram ainda mais longe e construíram nada menos que armas de fogo artesanais, acredita? Esse tipo de armamento também é chamado de pistola zip e normalmente é feito com a combinação de um tubo de metal e um mecanismo improvisado para o disparo. Elas costumam passar despercebidas pelas autoridades porque são bem fáceis de esconder, uma vez que, quando não estão sendo usadas, podem ficar desmontadas nas celas e passar a impressão de que são materiais inofensivos. Um verdadeiro especialista nesse tipo de dispositivo foi Mark DeFriest, um homem que ganhou o apelido de Houdini da Flórida. Depois de tentar escapar 13 vezes da prisão, com 7 tentativas bem-sucedidas, em uma dessas ocasiões, Mark roubou algumas folhas de cobre da oficina da prisão para construir uma arma improvisada. Depois de alguns dias fazendo o dispositivo, ele arrancou um dos seus dentes para ser enviado até a enfermaria da cadeia. Quando todos estavam distraídos, Mark sacou a arma improvisada e ameaçou atirar em qualquer pessoa que se mexesse. Para mostrar que estava falando sério e que a arma funcionava, ele disparou contra a parede e conseguiu ser levado até uma região onde pôde fugir para dentro de uma floresta. Mesmo com a fuga bem planejada, a liberdade de Mark não durou muito e ele logo foi capturado. Só que se engana quem pensa que isso o desmotivou. Assim que voltou para a prisão, ele fez outra arma para escapar. Em uma entrevista, Mark chegou a dizer que estava em uma fase em que conseguia fazer uma arma a partir de qualquer coisa. E foi o que ele fez. O homem construiu uma arma com um tubo de creme dental vazio. E nós sabemos que o dispositivo funcionava, porque, mais uma vez, ele teve sucesso ao fazer um disparo de ameaça contra a parede. A diferença foi que, dessa vez, a fuga não deu certo e ele foi acusado de tentativa de homicídio. Como Mark havia demonstrado muitas habilidades para escapar, até mesmo memorizar os padrões de chaves para abrir fechaduras, ele passou um longo tempo em uma cela escura, sem roupas e sem qualquer tipo de objeto que ele pudesse usar para tentar fugir. Não dá para negar que as invenções de Mark DeFriest foram inteligentes e inovadoras, mas até ele ficaria impressionado com o dispositivo que 2 detentos fizeram em uma prisão da cidade de Celle, na Alemanha. Basicamente, a dupla conseguiu construir uma espingarda, simplesmente usando materiais disponíveis na cadeia, como metais das camas, fitas de cortinas,
pilhas e cabeças de fósforos no lugar da pólvora, os prisioneiros construíram uma arma muito potente, que foi capaz de rachar um vidro à prova de balas. Em maio de 1984, eles fizeram um agente penitenciário de refém e atiraram no vidro blindado para mostrar o poder da espingarda. Depois disso, os dois conseguiram deixar a área da cadeia e fugiram em um carro, mas acabaram presos novamente no dia seguinte. Agora, saindo da Alemanha, vamos dar um pulo na província de Manitoba, no Canadá, onde agentes penitenciários encontraram uma verdadeira besta improvisada na instituição de Stone Mountain. No ano de 1998, quando os oficiais estavam passando por uma área de separação, foi encontrado um dispositivo feito com cerca de 10 tipos diferentes de materiais. Havia partes de um isqueiro, 10 escovas de dente, cabides, arame e até pinças usadas em cafeterias. Junto à besta também estavam as flechas que seriam usadas na arma, todas feitas com uma mistura de papel enrolado, fita adesiva, cotonetes, papel alumínio e pedaços de arame. Para saber se a engenhoca era funcional ou se era usada apenas para assustar, os agentes testaram a arma e registraram que ela disparava flechas a até 12 metros de distância com precisão. As autoridades ficaram tão impressionadas com o dispositivo que o guardaram em um museu de uma prisão de segurança máxima na cidade de Kingston. Mas e então, quais dessas armas improvisadas você achou mais criativa, digamos assim? Se você ficou com vontade de conhecer mais armas desse tipo, me diga nos comentários que nós podemos organizar uma parte 2. O que é que você acha? Eu fico por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!